Mas nós temos aqui uma conversa antes da bola rolar entre os presidentes. Augusto Melo e a presidenta do Palmeiras, a Leila Pereira, conversaram antes da bola rolar na Arena do Corinthians. E a Leila disse o seguinte para o Augusto Melo, abre aspas, a gente é sempre muito bem tratado aqui. Só não tratam a gente bem dentro do campo. Vocês sempre ganham, fecha aspas. E aí tem torcedor do Palmeiras que não gostou nada de ouvir isso da Leila Pereira para o Augusto Melo. Será que é esse o posicionamento correto que um dirigente tem que ter diante do presidente do maior rival do seu clube, Flávio Prado e Piperno? Foi divertido, ela fez eles se encontraram, foi uma diversão. Realmente a Leila é muito bem tratada. Eu lembro uma vez, ela estava andando lá pela beirada do campo e o torcedor começou a gritar, Leila, ela olhou e falou, vem pra cá e tal, ajuda a gente, ou coisas do tipo. Um bate-papo, uma brincadeira, uma recepção do Augusto Melo, ele dá risada, ela dá risada, eles estão sorrindo. Ou será que os idiotas que estão pensando que perdeu porque ela falou isso, né? Claro que não tem nada a ver. Foi um momento legal, foi um momento divertido. Normalmente os cartolas, eles se matam, né? A Leila e o Júlio Casares até pouco tempo se amavam, agora já não se amam tanto assim. Então foi legal, foi um momento bacana. Acho legal. Acho que tem que ser cortês, não tem nenhum problema. Ninguém precisa ser animal, se trataram com gentileza, tem um espaço bem reservado no campo. Tinha um camarote do Corinthians lá no campo do Palmeiras, e quando o Yuri Alberto faz o gol, aparece mais dos dirigentes do Corinthians comemorando, num camarote separado, tudo certinho. Não, problema nenhum. Zero problema. O que tem torcedor que fala e questiona esse tipo de ação é que assim, a Leila vai lá, conversa com os torcedores, conversa com o presidente do clube adversário, e não só em jogos contra o Corinthians, contra o Flamengo, já vi esse tipo de atitude da Leila e assim por diante. Aí acontece alguma coisa igual no jogo de ontem. Para citar o jogo de ontem, que a memória está mais fresca. Sinalizador, torcida joga rojão no gramado. Se não jogasse, né? Perdeu. Não, aí fica aquela coisa, o torcedor do Palmeiras fica, fez média ali com a torcida rival, a torcida rival depois fez o que fez. Mas não foi nem com a torcida rival, foi com o presidente do rival, de uma maneira que ela gosta de fazer. De novo, o Flávio também, para ele, normal também, porque não é palmeirense e não é problema algum. Mas tem vídeos da Leila conversando com torcedores adversários. Tudo bem, e de novo eu vou falar por mim. Não sei se ontem realmente aconteceu, mas em outras ocasiões sim, conversando, vou falar por brincando. Mim. Vou falar por mim, né? Que parece que as pessoas sabem que eu acabei de mostrar aqui, mas tem muita gente que discorda que eu só faço isso para vender DVD, vender livro, fazer o tour do Allianz Parque e tal. Né? Que o meu pai está se revirando no túmulo quando eu elogio o Corinthians, o São Paulo, detona o Palmeiras. Não, seu pai não é uma pessoa inteligente. Primeiro, e outra coisa, ele não pode se revirar no túmulo porque ele foi cremado, inclusive, como eu costumo dizer. Não foi mal, revira sim, mas ele é uma pessoa inteligente. Exatamente. Ele deve estar feliz. Com certeza. Mas, de novo, é um crime que ela fez? Claro que não. É evitável, mais ainda. Porque vivemos dias de intolerância. Qualquer coisa, se você, às vezes as pessoas levam um ponto que você não pode cumprimentar. Claro, também tem um detalhe. A Leila desconhece demais a história do clube que ela virou torcedor. E não há problema algum. Quantos jogadores não sabem a própria história, né? A Leila não sabe falar nem Parmalat. É Parmalat, não Parmalat, como ela sabe. E ela falou impropérios absurdos sobre a Parmalat de uma maneira que não tem a menor ideia do que foi o Parmalat. Mas esse é um problema dela, questão dela, e ela é muito bem assessorada mesmo. E aí, falando em termos de cordialidade, eu conheço muitos dos assessores, alguns até são meus parceiros mesmo, profissionais e tal. Então, aí é a questão dela. Mas não quer aprender, mas tudo bem, faz força e tal. Isso aí é evidente que era evitável. Pode falar, muito obrigado, a gente é bem atendido. Agora, você sempre ganha, não é verdade. O Palmeiras é o time que, em números absolutos, mais ganhou em Itaquera. O Flamengo, na média, por pontuação, porque joga menos, por óbvio, né? Palmeiras e Corinthians jogam mais, Corinthians e Palmeiras e Itaquera, do que o Flamengo visita na Neoquímica Arena. Mas a média de pontos, o aproveitamento do Flamengo é melhor até do que do Palmeiras. Mas, de novo, é desnecessário ela falar a segunda frase. Não, aqui você sempre ganha, e depois ainda ganha, ainda que empate seja o título. Mas, de novo, você não pode demonizar ela por falar isso. Não, é absurdo, não pode ser presidente do Palmeiras. É outro absurdo. Mas que até uma questão de esperteza para quem é tão inteligente, esperta e preparada, evita esse tipo de frase. Até porque, inclusive, está errada.
Não, você sempre ganha. Não, sempre ganham. Ganham até mais vezes, porque, óbvio, é a casa deles, mas o Palmeiras já ganhou a semifinal do Paulista de 2015 nos pênaltis, que depois perderia a final para o Santos depois. Ok, já ganhou. O Palmeiras, historicamente, tem mais vitórias nos confrontos diretos, nos mata-matas e no Clássico Corinthians. Ok, mas, de novo, você sempre ganha, não é legal, ainda mais no momento que depois perde, né? Aí fica um pior para ela. E eu espero que, provavelmente, ela vai falar, gente, sabe, é entretenimento. Mas se ela fala que é entretenimento, ela tem que não bloquear as pessoas como ela bloqueia. E não ficar brava, né? E, de novo, tem gente que fica... Aí o pacote é terrível. E aí também tem uma certa misoginia, tem uma aversão à mulher. Então, assim, por exemplo, como eu já disse aqui, não queria muito falar, mas já que a pergunta veio, eu também não vou me eximir. Quando ela aparece com um caneco de vice-campeão ao lado do Veiga, o Veiga tá aquela cara brava de palmeirense, de quem perdeu o pênalti, que tá bravo quem é jogador. Tem muita gente usando essa imagem hoje. Também, e ela tá rindo de novo, é de cada um. Ela fica sorrindo. Eu tiraria a foto, eu acho que é um respeito à competição, ao adversário, às pessoas, mas eu também não tiraria a foto rindo, não. Eu tiraria segurando com uma cara brava. Como em 2015 o Palmeiras perde para o Santos nos pênaltis e o Santos é campeão, na Paulista e depois no final do ano ganhando a Copa do Brasil, tem uma foto linda do Zé Roberto, eu esqueci o outro jogador, carregando o troféu de 2015, mas com pesar. Eu lembro que eu fiz uma postagem sobre isso, falei, gente, esse talvez seja o início de uma caminhada que foi muito melhor que a encomenda, porque depois vai ganhar a Copa do Brasil e todo esse ciclo maravilhoso que Crefisa e foi ajudaram, como o Paulo Nobre, à época presidente, como a W Torre também, ok. Mas assim, o início de uma arrancada, com uma virada do Yuri Alberto, que eu já falei, já publiquei, também do Hugo Souza, ok. Mas, de novo, é de cada um, não vou ficar sendo sommelier, já falei das emoções do Yuri Alberto aqui, não vou ficar sendo sommelier de sorriso de presidente do Palmeiras. Mas que é um preconceito, mas que a Leila às vezes podia ser mais esperta e evitar algumas coisas, podia. Fábio Piperno, o que você acha aí da atitude da Leila Pereira, dessa conversa em off, que deveria ser em off com Augusto Melo, mas a gente sabe que está ali, repórter chega, coloca o microfone... Deveria ser uma conversa só dos dois dirigentes, mas acabou vazando para todo mundo essa conversa da Leila com o Augusto e ela dizendo que o Corinthians sempre ganha do Palmeiras quando joga lá em Itaquera, Piperno. Você acha que ela deveria evitar esse tipo de declaração? A impressão que me passou é isso que ela quis fazer, e eu acho que fez, né? Um excesso de cortesia com um rival com quem ela tem um ótimo relacionamento e em um momento em que todo mundo sabe que a relação Palmeiras-São Paulo está bastante agastada por tudo que aconteceu nos últimos tempos. Então também um recado, do tipo, olha, com esse rival aqui a gente se dá bem, porque, a gente faz o possível para nos darmos muito bem aí com os nossos adversários e tal, e com o outro não, por uma série de fatores e tal. Então, claro, assim, eu acho que talvez ela tenha sido excessiva demais nesses afagos ao Corinthians, porque, como o Mauro disse, o Palmeiras não é um time que só perde lá, embora tivesse perdido aí no final do Campeonato Brasileiro. Mas eu enxergo, sim, um esforço de gentileza dela com o presidente Augusto Melo. E aí, isso também me faz aí refletir sobre uma outra questão, que é o fato de que a presidente do Palmeiras, ela apanha, nesse episódio específico, né? Ela apanha de setores importantes da torcida e da crítica palmeirense, porque ela foi extremamente gentil. Talvez um pouco acima da conta, ok. Mas o que é mais, o que é mais descabido nisso? É a Leila talvez passar do limite no elogio a um rival, ou o tipo de crítica, de massacre que ela recebe por conta desse elogio? Muitos machistas massacram. É lógico. Então, Mauro, assim, a Leila é alguém que adora superexposição, enfim, todo mundo sabe, ela se esforça bastante para isso. Mas, vejam, também a gente está falando de uma dirigente que assinou mais ou menos R$500 milhão em cheque para reforçar um time que não funcionou. É culpa dela? É óbvio que não. Quer dizer, o Palmeiras perdeu porque ela fez lá um afago excessivo a um presidente rival? Também não foi por conta disso.
Então, a crítica, parte da crítica, ela é muito pobre. Hoje eu vi colegas reclamando excessivamente disso, ou então a gente fala também aquela crítica fácil do perdeu porque faltou raça, porque faltou... Conversa. Os caras saíram na porrada no final do jogo. Pra jogar, né? Então... põe os cachorros, de raça. Uns dólares lá em cachorro. Vai lá no canil da PM, bota um monte de cachorro pra jogar. Mais que o lado anímico, faltou futebol pro Palmeiras. Bola é diferente. Bola faltou. Tem uma atitude meio blasé, ok, mas não é raça, né? Os caras não estão nem aí. O Brasil na terça-feira faltou raça, não faltou bola. Raça põe um monte de cachorro. Você bota cachorro, tudo quanto é raça. Ela põe grande, pequeno. Vai lá, tá cheio de cachorro. Tem gato de raça. O árbitro deu 16 de acréscimo. Podia ter dado 20, 30. Palmeiras não ia conseguir fazer o gol, gente. Então, o Palmeiras não fez gol. Bola, não raça. Faltou futebol. Tirando o lance do pênalti, né? Do pênalti arrumado lá contra o São Paulo, e aquele pênalti foi grotesco, eu falei 1 milhão de vezes aqui, o Palmeiras não fez gol, o São Paulo não fez gol em 2 jogos contra o Corinthians. Mas a Leila, enfim, elogiou o presidente do Corinthians. Puxa vida, que coisa fantástica. Dane-se o que a Leila disse, eu acho que ficou no terreno da cordialidade. Ela talvez tenha cometido excesso nisso, sim, mas qual é o problema em relação a isso? Então, eu acho que as críticas a ela são muito piores do que o elogio que ela fez ao Corinthians. E que mundo a gente chegou, né? Um mundo no qual você fazer um afago ao teu adversário é algo muito pior do que cair o mundo em cima de quem fez o elogio de uma maneira preconceituosa, misógina e, eu diria, bastante, inclusive, interessada por conta de alguns setores. Né? Ô Pedro, tem uma coisa que eu gostaria de citar aqui. A torcida uniformizada do Corinthians, ela tentou ajudar o Palmeiras. Porque aqueles burros para chuchu ficaram jogando aqueles sinalizadores, jogando um monte de coisa no campo, que se o árbitro tem coragem, quer dizer, poucos seriam, eu no lugar dele também não teria, ele podia parar o jogo. Aquilo é proibido. Ficou aquela fumaça toda no final. Claro, quem teve? Talvez o Dulcídio e Vanderlei Bosquilha parasse aquele jogo. O Oscar Roberto Godoy, o cara desse porte. Mas eles ajudaram. Eles estavam, o time ganhando e aqueles burros com aquelas porcarias lá, jogando fumaça, jogando dentro. Inclusive quase atingiu o jogador do próprio Corinthians. Quer dizer, eles tentaram ajudar, né? Eles foram burros o bastante para tentar dar ao Palmeiras algum respiro. Poderia, sim, parar o jogo. Parou, não tem mais jogo por falta de segurança. Né? Então, aliás, segurança, quem é que faz a revista dos caras, hein? Que entra com aquelas porcarias todas. Bilhões de sinalizadores, né? São vários, e lamentavelmente atrás do gramado. Ou essa revista não existe. Eu queria saber como é que eles... Ou se dá um jeito de... porque assim... Não, e de novo, é isso, já tinha falado só de novo para não falar, mas é triste, né? Eu só checar, mano. Outro dia... O Penharol foi suspenso por 3 jogos da Libertadores por causa dessas porcarias aí. E isso é proibido. Aliás, outro dia, né, Flávio, a gente comentava a briga campal, a confusão na final do Campeonato Catarinense. Aqui não foi muito diferente, não. E a gente está falando desse Palmeiras, o Piperno destacou, Palmeiras que gastou quase 500 milhões de reais em contratações, e é óbvio que a gente vai questionar o futebol dessa equipe, se está faltando repertório, se não está. Ao meu ver, falta repertório para esse time do Palmeiras e há muito tempo, hein? O Palmeiras parece ser um time de 2 jogadas. E especificamente no jogo de ontem, entrando com Aníbal Moreno e Emiliano Martínez, deixando o Veiga para ser esse jogador de armação pelo meio, para o Corinthians ficou muito fácil, porque o Aníbal e o Emiliano Martínez são jogadores burocráticos, jogadores que tocam para o lado ou para trás, eles não têm vocação ofensiva, ficou só o Veiga no meio de campo, o Ramon Dias colocou o Carrijo, grudou no Veiga, acabou o futebol do Palmeiras. E aí toca no Estevão. O Estevão consegue arrumar muita coisa, sozinho, e já decidiu vários jogos a favor desse time. É a liderança técnica mesmo com 17 anos. Grande jogador, craque, mas não pode depender só de chuveirinho na área e toca no Estevão. É o que eu penso em relação a esse Palmeiras que gastou 500 milhões de reais em contratações. Citei aqui alguns fracassos também recentes, contra Boca Juniors, Flamengo, São Paulo, e quase sempre decidindo em casa os jogos. Isso porque eu não falei do Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Palmeiras termina o Campeonato Brasileiro sem vencer nenhum time do G5 da competição. O Palmeiras termina o Campeonato Brasileiro perdendo para o Botafogo um confronto direto em casa também. Na última rodada, por mais remota que fosse a possibilidade,
tinha a chance de ser campeão, mas entra também, assim, de maneira bem displicente contra o Fluminense, perde o jogo e se repete agora também no Campeonato Paulista. E o jogo foi decidido lá no Palestra Itália, quando o Palmeiras perde com o gol do Yuri Alberto. Gol do Yuri Alberto lá no Palestra Itália que decide as coisas. Contra Botafogo e a dupla Fla-Flu, o Palmeiras, em 18 pontos disputados no último Campeonato Brasileiro, ganhou 2. Os 2 empates contra o Flamengo. O Palmeiras perdeu os 2 jogos para o Fluminense, perdeu os 2 jogos contra o Botafogo. E eu estou muito à vontade para falar, porque eu já cansei de elogiar o Abel. Fiz muitas críticas, algumas críticas também em 2023 e várias vezes no ano passado. Então, o Abel, ele é um personagem fundamental na história do Palmeiras, especialmente na história recente do Palmeiras. E eu não estou entre aqueles que acham que o Abel recebeu um Eldorado com tudo pronto. Não, ele transformou jogadores que eram tidos lá como razoáveis, bons, medianos e tal, e ele transformou em ótimos jogadores. Então ele mudou, por exemplo, a posição do Rony. O Rafael Veiga, o Palmeiras tinha emprestado para o Atlético Mineiro, pegou de volta, mas não era alguém que arrancasse suspiros aí do torcedor. O Zé Rafael já tinha mudado de função com o Luxemburgo e com o Abel mudou mais ainda, porque chegou a ser até o 5, o primeiro volante do Palmeiras, aliás, num bom Palmeiras de 2023. Então isso aconteceu com vários jogadores. O Piquerez, por exemplo, foi campeão de Libertadores naquele dia, jogando por dentro, como, enfim, um zagueiro pelo lado esquerdo, quando ele tirou o Scarpa lá da frente e transformou o Scarpa no ala. Então, assim, ele foi muito criativo até uma parte de 2023. Aí eu acho que ele pecou e cometeu um erro muito grave na história do Endrick, naquelas semifinais de Libertadores, também já mencionei isso centenas de vezes. E aí, em 2024, vem uma versão, para mim, muito abaixo do que eu tinha visto do Abel. Passa a ser aquele Palmeiras de bola longa, de um futebol mais simplório, um futebol sem sofisticação tática, um futebol extremamente previsível. Então hoje, o Palmeiras caiu num vício que ele só pode ser consertado com a ação do técnico, e não é nem só por troca de jogadores. É o Palmeiras da bola longa. Todo mundo no Palmeiras acha que é o Gerson. Todo mundo quer lançar, especialmente jogadores de defesa. Aliás, dos volantes para trás. Inclusive o goleiro, porque caiu-se também na tentação de achar que o Palmeiras tem um goleiro que possa iniciar muitos contra-ataques. Isso não é verdade. Então, todo jogo do Palmeiras, você tem passe longo do Everton. Aí, gostaria de perguntar para os estatísticos da bola quantas dessas jogadas resultam em alguma coisa positiva e mais, quantas vezes essa bola de fato chega ao atacante, porque não adianta jogar a bola pelo alto para o atacante disputar com 2, 3 zagueiros, porque ele não vai fazer nada. Mas o Palmeiras insiste nisso. Então o Palmeiras, que tem também, para mim, erros muito repetitivos na forma de, por exemplo, de isolar e de acionar pouco o seu lado esquerdo. Ontem até, enfim, acabou jogando um pouquinho mais por esse setor, até porque o Piquerez queria mais jogo do que talvez a maior parte do time, e o Piquerez tinha jogado 2 dias antes pelas eliminatórias aqui da América do Sul. Então, esse Palmeiras previsível, esse Palmeiras está na conta do técnico. Então, o Abel tem a obrigação de buscar novas alternativas, porque, veja, o Palmeiras tem um ataque de hoje de uns 100 milhões de euros. Se a gente computar o valor de venda do Estevão e de compra dos outros 2, o Vitor Roque e o Facundo Torres. Aí alguém pode dizer, bom, mas aí então ainda está cedo para exigir o Paulinho dos 2. Tem exatamente o Paulinho para entrar. De fato, está cedo para exigir que esses 3 jogadores, especialmente os 2 que chegaram esse ano, possam jogar no seu limite, dar o máximo. É verdade, mas eu nem cobro isso. Eu cobro a forma como eles são pouco acionados. Porque, puxa vida, o Palmeiras, enfim, perdeu 15 gols aí e tal, porque a pontaria estava ruim. Só que não foi o caso agora. Quais foram as grandes chances nesses 3 jogos contra São Paulo e os 2 contra Corinthians? Foram raras, né?
Você pode citar no primeiro jogo a bola que o Mateuzinho salvou e tal, depois um lance lá, uma jogada ensaiada, e aí tem sim a participação do técnico num lance em que o Vitor Roque acabou estando para fora, mas fora isso não aconteceu muita coisa mais, porque é um time que cria pouco, e veja, um time que cria pouco tendo Estevão, Vitor Roque e o Facundo Torres, então teria obrigação de criar mais. E por que ele também não cria mais? Por conta do maldito estilo baseado em bola longa e de um meio-campo que não cria. Então, o Palmeiras, quando cria alguma coisa, quando faz algo de diferente, é por conta de ação individual dos seus homens de frente. E jamais, ou pouquíssimas vezes, por ações de jogo conjunto, de jogo coletivo, iniciados pelos seus homens de meio campo, salvo uma ou outra exceção com o Richard Rios. Então, isso tem que ser cobrado, isso tem que estar na conta do técnico, tem que ser corrigido, porque já eram problemas do Palmeiras em 2024. Quem se lembra do 3-1 contra o Botafogo, da vexatória derrota para o Fluminense aqui, e até mesmo daquela vitória arrancada a forceps contra o Cruzeiro em Minas, só para pegar um recorte curto dos 3 jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Foi o Palmeiras que ficou devendo demais. Então tem que ser cobrado, porque não adianta ficar empilhando atacantes de bom nível se não tem criação para acionar e para tirar desses jogadores aquilo que eles podem dar de melhor. Eu quero falar do Rafael Veiga, de novo, que a gente falou ontem na transmissão do Nilson César e também no Canelada. Rafael Veiga, até trazendo os números que a gente conversava ontem com o Piperno, ele só foi errar um pênalti no Palmeiras contra o Santos na Vila Belmiro, em 22, né? Depois de 24 pênaltis convertidos. É um desempenho absurdo. De lá para cá, o Piperno falou, ele errou 7 de 20, é isso? 7 de 20. É muita coisa também, mas era muita coisa o que ele estava acertando. E, de novo, Rafael Veiga, desde 24 de janeiro de 1915, quando o Palmeiras estreia jogando em Votorantim contra o Savoia e vence por 2-0, desde 1915, ou seja, desde que o Palmeiras existe, nenhum jogador fez tantos gols em partidas decisivas quanto o Rafael Veiga. Então já é muita coisa. Ele tem toda a história do avô dele, Rafael também, do pai palmeirense, ele era um Palmeiras de arquibancada, fã do Valdívia e tal. E é o cara que bateu o pênalti contra o Chelsea, ainda que perdendo, o Palmeiras, mas ele fazendo gol. O bilhetinho do caixão do avô, né? O bilhetinho maravilhoso do caixão do avô, que o pai pega o bilhetinho porque vê, e o bilheteiro fala, pai, eu vou jogar no Palmeiras, jogou no Palmeiras, foi campeão no Palmeiras, era o bilhetinho que estava na mão do pai dele, quando o Palmeiras ganha do Flamengo lá em Montevidéu, o pai ficou com o bilhetinho na mão o tempo inteiro no jogo, é uma das histórias lindas, não só de vida, de família, de futebol e de Palmeiras, de palestra. Enfim, é um cara extremamente identificado, mas que bateu mal o pênalti. O Hugo Souza, de novo, foi brilhante, como já havia sido contra o Estevão e tem sido. Então, assim, se cobrar o Rafael Veiga, que é o cara mais decisivo, de gols mais decisivos, é o artilheiro do Palmeiras no século, é o jogador que, junto com o Dudu, mais jogaram pela seleção do Brasil neste século no Palmeiras, e até principalmente o Dudu devia ter jogado mais vezes. Se cobrar dizendo que faltou vontade, faltou aplicação, não, cara. Ele até admite, falou, pô, eu estava confiante, e é verdade, e não só ele, outros casos, outros pênaltis que entraram na história, o cara estava menos confiante e a bola entrou. Dessa vez ele falou, eu estava confiante, mas que é diferente de estar com soberba, jactância, porque sabe as qualidades do Hugo e sabe o peso histórico de um pênalti aos 29 minutos do segundo tempo em Itaquera, do Palmeiras precisando fazer gol para levar para os pênaltis, e até eu quero me defender aqui, eu dizia que ia para os pênaltis, de fato foi uma decisão por pênalti, né? Perdeu o pênalti e o Palmeiras não chegou nem à decisão por pênaltis. Mas culpabilizar, demonizar, martirizar o Rafael Veiga, gente, não. Por tudo que ele fez. E, aliás, o Palmeiras só estava na disputa do Tetra, não só, mas muito na disputa do Tetra, porque o Rafael Veiga lá contra o São Paulo, no primeiro jogo da final de 2022 no Morumbis, ele faz um gol. Depois estava 3-0 para o São Paulo, ele faz um gol de falta. E nos 4-0, até hoje, a maior goleada da história de um clássico entre grandes no futebol paulista desde 1902, além de gol, ele jogou pra caramba ele, o Dudu e todo o time do Palmeiras. O Palmeiras só foi tri também, porque no tricampeonato contra o Santos, ele bate o pênalti e faz o gol nos 2-0 do Allianz Parque. Então ele é um cara que pode não estar num bom momento, não está. Pode estar pensando em sair, é normal que seja da vida profissional, não só do jogador. Mas daí discutir se ele é ou não um palmeirense, se ele tem ou não aplicação, se ele tem muito talento ou não, é um absurdo e está se cobrando de novo demais dele. Como seria cobrar demais o Zico pelo pênalti perdido em 86, o Baggio, como eu falei aqui também, no pênalti da Itália perdido em 94, enfim. Devemos proteger as pessoas. É que não são criticáveis, não é isso, eu acabei de falar do Abel. Mas de novo, estão extrapolando num cara que é fundamental. O Palmeiras só podia ter sido tetra, como não foi, muito graças a Rafael Veiga. O que você pensa a respeito do Piperno, o Rafael Veiga, essa coisa de céu e inferno
de um jogo para o outro é complicado. Sim. Até para o trabalho profissional. Aquela história. Se o cara estava pensando em sair, agora ele deve estar acelerando o pensamento, né? Eu, no lugar dele, estaria fazendo isso. Mas é claro, eu acho isso, inclusive, muito pobre, embora o ambiente de futebol seja contaminado por conta disso. Eu sou crítico do Rafael Veiga há pelo menos um ano. E reconheço tudo que o Mauro falou. Ele é um dos caras fundamentais nesse ciclo vencedor do Palmeiras. Fez muitos gols decisivos, gols que me arrancaram aí, né? Infinitas alegrias. Óbvio, a gente tem que reconhecer isso, tem que admitir isso. E ele jogou muito futebol até boa parte de 2023. Eu diria até quase que, enfim, o ano todo. Só que assim, ele já há muito tempo não funciona mais. Talvez por esgotamento da fórmula tática do Palmeiras, e essa é uma outra questão. Talvez porque o jogador, como tantos outros, ele consiga se adaptar mais a uma função do que a outra, mais a um lado do campo do que o outro. Isso acontece. Agora, cabe também a quem está acima dele observar isso e, às vezes, redefinir funções, o que me parece não ocorreu no Palmeiras. Então, talvez por conta disso, ele vem jogando mal muito frequentemente. E nem estou aqui querendo discutir a questão do pênalti. Eu acho que, da mesma forma que ontem a gente falava disso, né, dos 24 pênaltis que ele converteu de forma sucessiva, né, ele, de 2022 para cá também, ele falhou em vários momentos importantes. A gente pode citar o pênalti contra o São Paulo, lá contra o Boca, ontem. Então, foram pênaltis em momentos importantes. Agora, eu não acho que seja isso que diminui o valor do jogador para esse Palmeiras de hoje. Eu acho que um Palmeiras vencedor em 2025, hoje, não passa mais por ter o Rafael Veiga como seu principal homem de criação. Ele pode ser um jogador útil, um jogador complementar, e eu acho que não tem nada demais, por exemplo, se ele for relegado ao papel de um coadjuvante, mas de um papel de um coadjuvante em um elenco que tem jogadores importantes. Sabe? Eu acho que, em relação a isso, nada diminui a importância histórica que ele tem para o Palmeiras. Agora, não vejo nele hoje um jogador imprescindível ao time do Palmeiras. Eu acho que é isso que o técnico do Palmeiras tem que observar com um pouco mais de atenção. E uma outra coisa, Abel, que você também não citou nessa sua coletiva relâmpago, é o seguinte: quem gasta R$500 milhão para montar um time não pode ir para uma final com Aníbal Moreno e Emiliano Martínez. Ou um ou outro. Aliás, eu acho o argentino muito pior, porque ele não consegue, assim... eu acho que a relação erros-acertos do Aníbal Moreno em relação a passes daqui até a porta, que dá mais ou menos aí, uns 4 metros, talvez... eu acho que é uma das piores da história do Palmeiras, porque é impressionante como ele tem dificuldade nesse fundamento. Então é um jogador útil para ter no elenco, um cara de contenção, forte, raçudo, né? Mas assim, eu acho que não dá para ser titular do Palmeiras em uma final de campeonato. Agora, se o técnico do Palmeiras quis acreditar nisso, paciência. Por isso também que eu acho injusto só ficar criticando, por exemplo, o erro do Veiga, a ação do Everton no primeiro jogo. Então, Palmeiras perdeu o campeonato. Aliás, o Corinthians venceu o campeonato em cima do Palmeiras, porque o Palmeiras também cometeu muitos erros individuais e coletivos, como vem se repetindo há bastante tempo. E não é à toa que esse Palmeiras, nos 4 últimos jogos contra o Corinthians, só fez um gol. Nos 3 últimos clássicos do Campeonato Paulista, só fez um gol e num pênalti que não aconteceu. Então, eu acho que isso é mais do que um sintoma de que alguma coisa na área de criação não está funcionando.